Fala, empreendedor, seja bem-vindo a mais um episódio do videocast Papo de Empresário, aqui no canal Café com Empreendedores de Sucesso. Hoje vamos direto ao ponto, sem enrolação. Deixa eu te perguntar uma coisa bem rapidinha aqui. Você tem certeza que está cobrando o preço certo pelos produtos ou serviços que você oferece? Ou será que está deixando dinheiro na mesa sem perceber? Porque olha só, muitos empreendedores começam o negócio com aquela energia, sonhando com a liberdade, faturamento alto e agenda cheia. Mas no fim do mês, o caixa não bate, as contas não fecham e o desespero começa a aparecer. E sabe o que pode estar por trás disso? Uma precificação errada. Isso mesmo, precificar errado é como um vazamento invisível. Você não vê, mas ele vai drenando seu lucro, sua energia e sua motivação. E o pior disso tudo é que muita gente nem sabe onde é que está errando. A grande verdade é que ninguém abre uma empresa pensando em estudar precificação. Parece chato, técnico, coisa de contador. Mas aí a gente vai perceber deixando para depois. Só que esse depois pode custar caro, pode custar o futuro do seu negócio. Aqui no Papo de Empresário, o objetivo não é te entediar com teoria. Vamos falar de empreendedorismo, gestão de uma forma prática e direta, com aquele toque de contabilidade que é essencial, mas ninguém quer ouvir falar. Mas sem ser aquele conteúdo chato de faculdade, né? Tudo no ponto, para você aplicar no seu negócio agora mesmo. Então fica com a gente que hoje eu vou te mostrar os erros mais comuns que os empreendedores cometem ao precificar, como esses erros afetam a saúde financeira do seu negócio e o que você pode fazer hoje mesmo para corrigir e melhorar esses seus resultados. Então bora virar esse jogo, pega seu café, vem comigo porque o papo vai ser bom. Acertar o preço dos seus produtos pode até parecer simples, mas é um desafio para muita gente. Precificar não é só jogar um número qualquer. Você precisa considerar o custo do material, da mão de obra, as despesas fixas, as variáveis, os impostos e ainda entender o mercado, a concorrência, o perfil do seu cliente. Quando esses pontos são ignorados, isso acontece com mais frequência do que você imagina, o resultado é um prejuízo e um impacto direto na saúde do seu negócio. Não é exagero, precificar errado é como vender muito, mas não ver o dinheiro sobrando no fim do mês para pagar todas as contas. Se tem algo que todo empreendedor precisa entender, é que mesmo sem gostar muito, a parte de finanças e a gestão. Quanto mais você conhece seu negócio, mais fácil fica colocar preços justos, lucrativos e competitivos. Aliás, um dos maiores erros que pode afundar uma pequena empresa é errar na hora de definir o preço. E esse erro silencioso, ele é um dos maiores vilões do seu caixa. Neste conteúdo, vamos mostrar os principais vacilos que a galera comete na hora de precificar. E sim, tem muito mais envolvido nisso do que simplesmente chutar um valor. O preço tem que ser equilibrado, nem alto demais para não afastar o cliente, nem baixo demais para não trabalhar de graça. O segredo está ali em cobrar o suficiente para estar o público certo e, claro, garantir um lucro de verdade. Um erro comum e que pesa no caixa é deixar de fora os custos reais do produto. Muita gente foca só em matéria-prima, na produção e esquece do frete, embalagem, impostos, taxa de cartão. Tudo isso precisa entrar na conta. Ignorar esses detalhes significa vender abaixo ali do custo e no final pagar para trabalhar. Outro ponto importante é o valor percebido. Isso é o que seu cliente acha que seu produto vale. Se o preço for muito acima do mercado, ele vai desconfiar e desistir. Se for muito baixo, ele vai pensar, será que é de qualidade mesmo? O preço comunica valor. Isso traz toda a diferença, faz toda a diferença ali. Quando o cliente vai comprar algo, ele não olha só o preço. O que conta é o pacote completo. Bom atendimento, qualidades, uma experiência de compra fácil. O preço tem que ser competitivo, mas não precisa ser o mais barato. Você não está vendendo apenas um produto ou serviço, você na verdade está vendendo uma experiência. Um erro que muitos cometem é se basear exclusivamente no preço da concorrência. É claro que vale a pena entender o mercado e ver o que os outros estão cobrando. Mas cuidado, copiar o preço sem entender os seus próprios custos é um caminho rápido ali para o prejuízo. Você pode cobrar mais que o concorrente, sim, mas para isso tem que entregar mais valor, mais qualidade, mais confiança. Agora tentar ali bater o preço de todo mundo sem olhar os seus próprios custos, isso daí já é para pedir para dar errado. Cada negócio tem uma estrutura diferente. E o ideal é precificar com base no que você precisa para cobrir os seus custos e ainda ter um lucro. Preço baixo, sem estratégia, ele acaba virando uma armadilha. E sabe aquele erro clássico de quem está começando? Não calcular a margem de lucro corretamente. Muitos empreendedores empolgados colocam um preço baixinho, achando que vão atrair todo mundo. Mas no fim eles estão começando a pagar ali para trabalhar. Preço baixo ele pode até atrair no começo, mas se não tiver lucro, a conta não fecha. Você vai estar sempre no vermelho,
Um negócio sem lucro, meu amigo, é só um hobby disfarçado. Outro erro que acontece bastante é deixar o preço congelado no tempo. O mundo não para de mudar, os custos também não. O preço do fornecedor sobe, o imposto muda, a concorrência dá um passo e você aí, com o mesmo precinho de sempre. Isso pode ser um baita risco. E se você não revisa os seus preços de tempos em tempos, pode estar deixando também dinheiro na mesa ali sem perceber. Ajustar o preço não é perder o cliente, é proteger o seu negócio. Olha, tem um detalhe que muita gente deixa passar e que pode fazer toda a diferença na hora de precificar. É a elasticidade da demanda. Parece complicado, mas é simples. É entender quanto o preço do seu produto mexe nas vendas. Se o produto é sensível a preço, ou seja, qualquer alteração derruba a venda, é bom ir com calma. Mas se o seu produto é o queridinho no mercado, talvez seja possível aumentar um pouco o preço sem perder clientes. Isso daí se trata de saber jogar o jogo, meu amigo. Precificar bem não é só contar números. É quase uma arte. É um charme, é saber jogar o jogo. Você precisa considerar tudo. Custo direto, aquelas despesas invisíveis, o que a concorrência está fazendo e, é claro, o que o cliente acha do valor que você oferece. O truque é revisar os preços de tempos em tempos, para manter tudo afinado. Preço certo é como roupa sob medida. Vai ficar perfeito no seu negócio e te destacar. Na precificação é como correr com os olhos vendados. Você pode até ter sorte no início, mas uma hora você vai acabar tropeçando. Evitar esses vacilos, como esquecer custos, ignorar a percepção do cliente ou simplesmente copiar o preço concorrente, é o que separa ali de quem só vende, de quem realmente constrói um bom negócio, né? Uma boa precificação é como um relacionamento. Ela precisa de atenção, ajustes e cuidado constante. Acerta nisso e o lucro vai te abraçar com carinho. E eu vou te contar uma coisa importante que aprendemos aqui. Precificar errado não é só errar um número. É como deixar o dinheiro escorrer pelos dedos mês após mês, sem perceber. E o pior, o negócio pode estar patinando e o dono nem sabe que o problema está no preço mal calculado, naquele detalhe que foi negligenciado, naquela margem que foi esquecida. Agora deixa eu te contar uma verdade que ninguém gosta de ouvir, mas que todo empresário precisa encarar. Às vezes o problema não é só o preço. A falha na precificação é só um sintoma. O que está por trás disso pode ser medo, insegurança, desorganização, uma ideia mal resolvida sobre o que significa dar certo ou fracassar. E é aí que a conversa fica mais séria e profunda, né? Mais profunda. Porque no próximo tópico, no próximo assunto, a gente vai abrir o jogo sobre o que realmente significa fracassar no negócio. E quando a empresa fecha? Quando você não bate aquela meta? Ou será que o fracasso é algo mais silencioso, que começa lá dentro, na forma como você pensa, como você se vê a si mesmo e o seu negócio? Então segura aí, ajeita o café, porque o papo agora vai pegar pesado, mas também pode te libertar. Vamos continuar esse papo reto e cheio de verdade. Fracasso, esquece isso, ele nem existe de verdade. O que a gente chama de fracasso, na real, é só um empurrão para dar a vida te mostrando um caminho que você precisa de ajustes. Quando a gente deixa o ego de lado e coloca a maturidade no olhar, percebe que cada tropeço é um professor disfarçado. Às vezes meio bruto, mas sempre com uma lição valiosa na manga. É nesse momento que o empreendedor esperto vira o jogo. Transformar a queda em aprendizado, o erro em estratégia, o baque em impulso, porque no fim das contas, meu amigo, o que a gente chama de fracasso é apenas um degrau na escada do crescimento. Mas se todo mundo falhou uma vez, como é que o fracasso não existe? A parada é o seguinte: errar, tropeçar, cair, tudo isso faz parte do jogo. Mas será que isso é fracassar de verdade? Ou será que a gente aprendeu a dar o nome errado para as coisas? Porque pensa comigo, não alcançar a meta, não bater o número, ou ver o plano não sair como esperado, sim, isso acontece. Mas o tal fracasso mesmo, será que ele existe de verdade? Ou é só uma visão distorcida do que realmente importa? E convenhamos, falhar dói. Colocar a alma, tempo, grana, esperança, acordar cedo, sonhar alto, acredita e ainda pratica, o telefone não toca, o cliente não vem, o post não engaja, a venda não fecha, a sensação de estar remando contra uma maré invisível. E às vezes, tudo que você queria seria um sinal que está no caminho certo. Mas mesmo assim, tudo parece dar errado. Ali pode estar nascendo a sua virada de chave, naquele momento que você tem que se reinventar. Frustração é inegável, principalmente quando o investimento vai muito além do dinheiro. Porque, cara, entre nós, não é sobre cifras, sobre o dinheiro, é sobre noites mal dormidas, dias puxados, suor no rosto, brilho no olhar,
aquela esperança que a gente carrega no peito com quem carrega um sonho de infância. A frustração vem justamente porque a aposta foi muito alta. A gente colocou tudo na mesa. E quando a resposta não vem, a dor vem em dobro. E é aí que é a frustração. Se a gente não tomar cuidado, vira algo mais cruel. Uma sensação de derrota, aquela voz chata na cabeça sussurrando: você podia ter feito diferente, devia ter enxergado isso antes. E mesmo tentando ignorar, fica difícil silenciar essa inquietação. Mas olha só, a má notícia é que a gente não controla o que sente. A boa é que a gente pode mudar a forma como interpreta tudo isso. A lente que você escolhe usar. É isso, meu amigo, e isso muda tudo. Sabia que é exatamente assim que funciona nas terapias de superação de traumas? Sim, em várias abordagens o caminho é se aproximar da dor, não para revivê-la, mas para ressignificá-la, aos poucos, com delicadeza e coragem. A pessoa olha para o passado com os olhos mais sábios, como o caso de uma criança que sofreu abusos e que ao crescer entende que não era culpada, que não tinha como se proteger naquela época. Mas agora, adulta, ela pode criar ferramentas e se fortalecer, se reinventar, pode construir um novo sentido. E mais que isso, uma nova história. Olha só, até o tal do fracasso muda de figura quando a gente passa a enxergar com os olhos mais maduros. Sim, meu amigo, o que antes parecia um fim da linha, com o tempo e um pouco mais de vivência, se revela somente uma curva no caminho, uma freada estratégica, porque falhar, por mais dolorido que seja, traz consigo um convite silencioso, o de olhar para dentro, rever as rotas e descobrir o que realmente importa. A gente tem essa mania de achar que errar é sinônimo de burrice ou descuido ou fraqueza, como se lá atrás já devêssemos saber de tudo que hoje ficou claro com esse tropeço. Mas fala sério, quem nunca? O erro é tão comum, tão humano ali como sonhar. E o pulo do gato está justamente em encarar isso de frente. Quando a gente aceita que errar faz parte do jogo, o sofrimento perde a força e dá lugar à sabedoria. Porque no fim das contas, ressignificar o fracasso é transformar a dor em direção. É virar a chave e perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Porque no fundo, tudo, absolutamente tudo, é aprendizado. Fracasso não é fim, é a fase do próximo degrau da escada que te leva aonde você quer chegar. A jornada empreendedora não se constrói nos aplausos, mas sim nas quedas e nos recomeços. E sabe o que é mais louco? Tem dia que a gente está no topo brilhando, tem dia que a gente não acerta uma. E tá tudo bem, porque a competência de verdade se constrói na prática, na rotina, no levanta e tenta de novo. Então a pergunta que fica é como encarar o erro de frente e seguir firme no jogo. A resposta, meu amigo, está em você. No quanto você está disposto a olhar para seus tropeços como aliados. No quanto você consegue transformar cada tombo em um impulso. Porque no final das contas, empreender é isso. Cair, levantar, ajustar o foco e seguir criando o seu futuro. Com garra, com verdade e com alma. Quando a gente começa a olhar para o fracasso com mais malícia, com aquela visão assertiva, madura, experiente, ele deixa de te assustar, né? Deixa de ser um fantasma e começa a te ensinar. Sim, e no fim ele acaba virando uma ferramenta, um mestre provocador que nos obriga a crescer, a mudar hábitos, a ajustar o foco. O fracasso, meu nobre amigo, não vem para te parar, ele vem para te moldar, principalmente quando você decide abrir um novo negócio, se jogar de cabeça no desconhecido. Olha só como o erro, quando bem aproveitado, vira um trampolim para o seu próximo nível. O fracasso te faz crescer, te coloca no divã da vida, ele te obriga a parar e encarar de frente. Onde foi que eu errei? O que você deixou passar? Cada queda te entrega uma nova lente para enxergar o mundo de uma lente diferente. Os negócios, as pessoas, e nessas rotas você amadurece, você cresce, evolui, vira alguém que não teme o chão, porque aprendeu a se levantar com mais estilo ainda. O fracasso redefine prioridades com uma elegância brutal. Ele corta o excesso, o barulho, as distrações e te mostra o que realmente importa. É como um detox ali da alma empreendedora. Você deixa para trás o que não serve mais e segue com um propósito renovado, coração alinhado e foco afiado. Fracassar é às vezes a única forma de lembrar o que você realmente veio construir. O fracasso não é o fim, é só a próxima curva da estrada. Ele não traz o ponto final, ele oferece uma vírgula, um respiro, uma segunda chance, um novo jeito de fazer diferente. Errar é apenas um código secreto da vida dizendo: tenta outra vez, mas agora com mais inteligência emocional e menos romantismo. O fracasso revela quem realmente joga ao seu lado.
quando a maré vira, os verdadeiros ficam, os falsos desaparecem. Simples assim. É nesse momento que você vê com clareza quem torce pelo seu sucesso ou quem só estava ali pelo champanhe da vitória. Esse filtro emocional, meu Deus, ele não tem preço. Porque com os aliados certos, até começar a vir um privilégio. O fracasso te obriga a revisar os sonhos, com mais profundidade, mais verdade. Agora que você sabe quem está contigo, é hora de olhar no espelho e perguntar: esse objetivo ainda faz sentido? Essa meta é realmente minha ou só foi empurrada por expectativas alheias? É hora de ajustar na mira, redesenhar o plano e voltar para o jogo mais leve, mais forte e mais consciente. Fracassou, beleza. Respira, levanta, bora de novo. A vida não é feita só de acertos, ela é feita de tentativas corajosas, quedas elegantes e recomeço cheio de alma. Quem vive com medo de errar, vive pela metade agora. Agora, quem se permite fracassar, se permite também vencer de verdade. Porque no fim das contas, só fracassa quem teve coragem de tentar. E se você acha que fracassar já dói, imagina ver sua empresa fechar as portas por um erro que poderia ser evitado. Pois é, não basta ter coragem de tentar, é preciso saber onde você vai pisar. Porque tem muita gente boa, cheia de talento e vontade que quebra. Não por falta de esforço, não por falta de direção. Pessoas como você que trabalham duro, que sonham alto, mas que sem perceber estão caminhando direto para um abismo. Só que ninguém teve a coragem de mostrar o mapa completo. Mas no próximo tópico, no próximo assunto aqui do nosso Papo de Empresário, a gente vai colocar esse prato em limpas. Vamos falar sobre os principais motivos pelos quais as empresas fecham e o mais importante, como você pode evitar cada um deles. Sim, a ideia é te blindar, te mostrar que o que poucos falam, te entregar clareza para que você não vire mais uma estatística no meio do caminho. Porque o seu negócio não nasceu para morrer. Ele nasceu para crescer, se consolidar e vencer. Você já parou para pensar por que tantas empresas quebram? Mesmo quando tudo parecia promissor no começo, o mundo do negócio pode até parecer clamoroso por fora. Mas quem vive a realidade sabe, na verdade é um campo minado. Um dia você está no topo, no outro você está tentando entender onde é que foi que tudo desandou. E o mais louco, muitas dessas empresas nascem cheias de sonhos, mas morrem antes mesmo de completar ali o seu segundo capítulo da história. Não é só impressão não. Os números também confirmam essa dor. Segundo o Sebrae, uma em cada 4 empresas no Brasil não sobrevive ali a 2 anos de portas abertas. E a pandemia ela veio como um vendaval, acelerando esse processo entre 2020 e 2021. É triste sim, mas calma, isso não precisa acontecer com você. Esse papo aqui não é para te assustar, é para te acordar. Porque quando você entende o que faz uma empresa quebrar, começa a enxergar com mais clareza o que pode e deve ser evitado. É como acender uma luz no corredor escuro e de repente você vê onde estão os buracos e começa a desviar. Nesse vídeo aqui a gente vai direto ao ponto. Eu vou te mostrar os principais motivos que fazem a empresa fechar as portas. E o mais importante, o que você pode fazer hoje mesmo para evitar esse caminho. Então, fica comigo que vem a seguir pode ser um divisor de água entre um negócio que apenas sobrevive e um que prospera de verdade. Os motivos ali, os 4 motivos que as empresas quebram e como você pode desviar dessa rota. Empreender, na verdade, não tem uma fórmula mágica. É coragem, é risco, é jogo de cintura. Quando você conhece ali os erros mais comuns, você ganha vantagem. Se antecipa, se protege e joga com mais estratégia. Então prepara o café e respira fundo, porque agora é a hora de abrir os olhos e o coração para enxergar o que realmente está por trás do tão temido fracasso. Bora nessa? O primeiro dos erros ali é uma falta de um plano de negócio. É um erro silencioso que mata todos os sonhos promissores. Muita gente entra no jogo com uma ideia incrível na cabeça e uma paixão no peito, mas sem direção ali. E aí, o que acaba acontecendo? Acabam andando em círculos, perdendo tempo, dinheiro e energia, até de bater de frente com a realidade. Porque, por mais brilhante que seja a ideia, sem um plano, ela vira só uma boa intenção solta no vento. E o plano de negócios não é burocracia, ele é um GPS. Ele te mostra onde você está, para onde você quer ir e qual o melhor caminho para chegar lá sem se perder no meio do caminho. Ele traz a clareza sobre o que é construir, o que construir, com quem você está competindo, o que o mercado quer, como cuidar do seu dinheiro,
Como fazer a sua marca ser ouvida no mundo? Quer evitar esse tropeço que custa caro? Então anota aí. Reserva um tempo, mas de verdade mesmo, para montar o seu plano de negócio. E não precisa ser um livro de 100 páginas, mas precisa ser estratégico. Inclua metas reais, daquelas que você consegue enxergar no curto e no longo prazo. Olhe para os seus concorrentes com o olhar daquele sniper, atento, focado, certeiro. Crie um plano de marketing com alma, que fale com gente de verdade. Desenhe suas finanças com os dois pés no chão. E o mais importante, antecipe os riscos e esteja preparado quando eles aparecerem. Segundo erro, ignorar o mercado é pedir para dançar com fracasso. Bom, pessoal, tem gente que abre uma empresa achando que só porque a ideia era boa lá em 2017 vai dar certo hoje. Só que o mundo gira, o mercado muda, o cliente também muda. E se você não gira junto, se você não muda junto, se você não acompanha, não adapta, já sabe, né? O negócio que não ouve mercado, não evolui, ele envelhece e fecha. O cliente muda, muda de gosto, muda de bolso, muda de prioridades. O que ontem era desejado, né, o que era desejo, hoje já pode ser ultrapassado. E aquele jeitinho que funcionava lá atrás pode já não estar mais afastando do que atraindo. Se você não escuta o mercado, ele te silencia e sem dó. É tipo querer vender DVD em 2025. Não dá, né? Quer continuar no jogo? Então ouve, observa, pergunta. Fica de olho nas tendências. Escuta os seus clientes como quem escuta um amigo de confiança. Vai em evento, consome conteúdo de valor, participa das conversas. Seja aquela empresa que entende o cliente antes mesmo dele dizer o que quer. Porque no fim das contas, quem quebra não é quem erra, é quem para de aprender. Então me diz, vai continuar no modo automático ou vai colocar o ouvido no mercado e o coração no cliente? Terceiro erro aí, misturar o dinheiro da empresa com o da vida pessoal. É uma péssima ideia. Olha, se tem um erro que sai caro e às vezes custa o negócio inteiro, é usar o caixa da empresa como se fosse uma carteira particular. Sabe aquele Pix aqui, aquele gasto ali? Pois é, isso vira um rombo disfarçado de improviso. E quem mistura tudo, uma hora sente o baque, e que não é leve. Sem controle financeiro, o caos ele é certo. Quando você não sabe o que entrou, o que saiu, de onde veio, para onde foi, não é gestão, é sorte. E seu negócio vira um barco à deriva. Pode estar bonito por fora, mas está afundando por dentro. Crescer assim, esquece. Quer estabilidade de verdade? Então trate seu dinheiro com respeito. Abre uma conta só para o CNPJ. Crie um orçamento ali de gente grande. Acompanhe as entradas, as saídas, lucros, margens, projeções. O dinheiro ele precisa de comando. Não dá para deixar no piloto automático, porque no fim do dia, quem não controla o dinheiro acaba sendo controlado por ele. E aí, vai ser refém ou vai assumir o conto volante da sua história? No quarto erro, ser bom no que faz não basta para fazer o negócio decolar. Tem gente que empreende porque é fera no que faz, sabe produzir, entregar, vender, sabe encantar. Mas aí que vem um choque de realidade. Isso sozinho não sustenta o negócio. Sem gestão, até talento dá prejuízo. É tipo pilotar um carro turbinado, mas sem saber ler o painel. A falta de gestão é como dirigir no escuro. O negócio pode até andar, mas vive batendo nas paredes. Planejamento passa longe. Decisão estratégica no achômetro. Controle financeiro para depois. É assim que os sonhos que tinham tudo para dar certo vão se desmoronando, sem nem entender o motivo. Mas a boa notícia é que gestão se aprende. Ninguém sabe nascendo ser dono, mas qualquer um pode aprender. E quem aprende, assume o volante ali com firmeza. Tem curso, tem mentor, tem consultoria, tem muito conteúdo disponível. O que não dá para é continuar na sorte. É torcer para dar bom. Ou você domina o jogo, ou o jogo domina você. E o mercado ele é implacável com quem não se prepara. Quer sair da média e virar referência? Começa hoje mesmo a estudar gestão. É nesse passo que o crescimento de verdade começa. Como se preparar para não fechar as portas e ainda crescer com estilo. Evitar falência não tem nada a ver com sorte. Tem tudo a ver com estratégia. Quem quer se manter no jogo, precisa jogar o jogo certo. Não basta só vender bem. Não. É sobre ter visão, pensar como dono e agir como um bom estrategista. Bora quebrar isso, em partes? Primeiro, estude o mercado como quem lê a mente do cliente. Quem não conhece o público, perde o tempo certo de agir. E quem perde o time, dança. Esteja sempre um passo à frente. Entenda o que o seu cliente quer, sente e evita. Use isso para ajustar o seu produto, a sua comunicação e que seja um diferencial.
Quem conhece o cliente de verdade se destaca sem precisar gritar. Segundo, planejamento a longo prazo, o GPS do crescimento. Empreender ali sem planejamento é como pegar uma estrada sem saber o destino e com o tanque quase seco, quase vazio. Cria um plano de negócio realista, nada de enfeitar só para ficar bonito. Ele tem que te mostrar as metas claras, números possíveis, estratégias de marketing e previsões financeiras. Quer crescer com segurança? Planeje com os pés no presente e os olhos no futuro. Terceiro, controle financeiro. O coração que mantém a empresa viva. Se você ainda mistura o dinheiro do negócio com o da vida pessoal, cuidado. Você está criando ali uma bomba relógio. Quer saúde financeira de verdade? Separe as contas, registre tudo, acompanhe ali, rastreie cada centavo que entra e que sai. Porque empreender sem controle financeiro é como correr com os olhos vendados, rápido até o tombo. Quarto, peça ajuda antes que seja tarde. Tem muita gente boa no mercado, pronta para estender a mão. Mentores, consultores, especialistas, todos já passaram pelos mesmos desafios. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Quem tenta crescer sozinho vai mais devagar. Quem se apoia vai mais longe e com mais leveza. E se mesmo assim o negócio quebrar, respira que nem tudo está perdido. A falência pode doer, mas também pode te libertar. Às vezes, ela que te mostra o que você não queria enxergar. Tem gente que encontra uma nova paixão, um novo modelo de negócio, ou até mesmo uma nova versão de si mesmo. Fracassar não te define, mas o que você faz depois, isso muda tudo. Levanta, aprende, ajusta o foco. Porque o recomeço, muitas vezes, é o melhor presente disfarçado de fim. Porque as empresas quebram e como evitar esse destino? Tem muita coisa que derrubou a empresa. Falta de planejamento, descontrole nas finanças, não saber o que o cliente realmente quer. Ou então aquela tentativa clássica de fazer tudo sozinho sem entender nada de gestão. É tipo pilotar um avião no escuro, sem bússola, sem radar, sem noção do que está por vir. E no final, bom, você já imagina. Mas aqui vai a virada de chave para evitar de verdade. Dá para mudar a rota antes de bater no muro. Estuda o mercado como quem procura uma pepita de ouro. Planeja com o pé no chão, mas sem limitar o sonho. Organiza suas finanças como se a vida do negócio dependesse disso, porque depende mesmo. E pelo amor do seu CNPJ, pare de tentar ser o herói que resolve tudo sozinho. Pedir ajuda é tipo atitude de gente inteligente, de gente que ainda não desistiu. E se o pior acontecer, respira, quebrar não é o fim. Às vezes é o recomeço com outro nome. No fim das contas, a falência ela te sacode e te mostra as verdades que ninguém fala, na faculdade ou nos vídeos motivacionais. Quem aprende com a queda levanta mais esperto e muito mais forte. Resumo da ópera. Saber por que as empresas quebram é o seu primeiro escudo contra esse fim. Conhecimento te protege, ação te fortalece. E ter consciência que te joga para frente com mais direção. Agora que você já sabe tudo isso, vai quebrar por quê? Curtiu o papo de hoje? Esse conteúdo acendeu uma luz aí dentro? Te deu aquela caramba? Era isso que eu precisava ouvir. Então a minha missão está cumprida por hoje. Aqui no Café com Empreendedores de Sucesso, o papo é direto, sem enrolação, com aquele tempero que só quem vive a jornada entende. A cada episódio a gente entrega um combo poderoso, com experiências reais, dicas práticas e um olhar estratégico que te faz andar um pouco mais leve e com mais resultado. Então bora continuar esse papo? Segue a gente no YouTube, né, para não perder nenhum videocast. Cola lá no Instagram e no Facebook, porque lá o conteúdo é diário, valioso e sem blá blá blá. E se quiser trocar uma ideia mais perto, chega junto com os links que estão aqui na descrição. E esse foi mais um episódio do Papo de Empresário. Te espero no próximo café, ou melhor, no próximo insight, que vai virar uma atitude. Até lá, continue fazendo bonito, com a alma, estratégia e gestão afiada.